Em algum momento da vida, a maioria das pessoas se depara com a tarefa de vender um imóvel. E o que geralmente é um processo tenso, super emocional, pode ser totalmente transformado. A gente vai desenganar aqui a ciência por trás de uma venda bem-sucedida, trocando a emoção pela pura técnica. Sabe aquela ideia de que para vender uma casa é só, sei lá, pendurar uma placa, jogar umas fotos na internet e ficar esperando o telefone tocar? Então, isso é um mito. A realidade é bem diferente, viu? É uma operação estratégica, precisa, toda baseada em dados. E é isso que realmente separa o sucesso do fracasso. E essa visão, vamos dizer, um pouco ingênua, costuma ser a causa de muita frustração e até de prejuízo financeiro. A grande maioria das vendas que não dão certo falha por uma única razão. O preço foi definido com base na emoção e não na estratégia. E isso nos leva direto para o primeiro pilar de toda essa operação. Acertar o preço não é só uma parte do processo, é, sem exagero, o fator mais crucial de todos. As consequências de errar aqui são bem claras. Se o preço está muito alto, ele simplesmente espanta os compradores que realmente poderiam fechar negócio. E aí o imóvel ganha aquela fama de encalhado, fica queimado no mercado. Agora, se o preço está baixo demais, bom, aí o prejuízo é direto no bolso. É literalmente deixar dinheiro na mesa por puro desconhecimento. Tá, então como é que se foge dessa armadilha? Existe uma ferramenta profissional, quase como uma bússola, que anula o achismo e aponta a direção certa para a venda inteira. E o nome dessa ferramenta é avaliação mercadológica. E olha, não estamos falando de dar uma olhada no preço que o vizinho está pedindo, não. A gente está falando de um estudo técnico, super estruturado, para definir o valor real e atual do imóvel. É a bússola que vai guiar toda a operação. E como essa bússola funciona? Bom, ela se apoia em alguns pilares bem sólidos. A microlocalização, e aqui não é só o bairro, é a rua específica, o tamanho e o padrão da construção, o estado de conservação, até a temperatura do mercado, ou seja, a oferta e a demanda naquele momento. E o mais importante de tudo, a análise é feita com base nos preços dos imóveis que foram de fato vendidos há pouco tempo, e não só naqueles que estão anunciados. Isso nos traz para o coração do conflito. Para quem está vendendo, cada tijolo tem uma alma, tem uma história, tem memórias. Já para o banco que vai financiar a compra, é só tijolo e argamassa. Essa divisão fica muito clara aqui. De um lado, a gente tem o valor emocional de quem é dono, cheio de apego sentimental, de lembranças, das reformas que foram feitas com tanto carinho. Do outro, tem o valor técnico do banco, que só quer saber de metro quadrado, de integridade da estrutura e de dados de mercado. O valor sentimental, infelizmente, não aparece na planilha de ninguém. Mas a avaliação não para por aí não. Mesmo com o valor base definido, existem alguns fatores específicos que podem e vão alterar drasticamente esse número final. São os detalhes que, no fim, destravam o valor que estava oculto. A lógica para chegar no ponto de partida é até bem direta. Basicamente, se pega o preço médio do metro quadrado naquela região específica e se multiplica pela área total do imóvel. Vamos imaginar. Se o metro quadrado vale R$ 5.000 e o apartamento tem 80 metros... A conta é simples, né? Chegamos a um valor base de R$ 400 mil. Esse é o nosso ponto de partida. A pergunta que fica é, esse é o preço que vai para o anúncio? A resposta é um grande e sonoro não. Esse número é só o começo da análise, de jeito nenhum é o veredito final. É nesse momento que a avaliação se torna quase cirúrgica. Aquele valor base de 400 mil passa por um filtro, um pente fino de fatores de ajuste. O andar do apartamento, por exemplo, andares mais altos costumam valer mais. A vista nem se fala, faz uma diferença brutal. A posição do sol, se pega aquele solzinho da manhã ou o sol forte da tarde. A vaga de garagem, se é coberta, se é solta, reformas recentes, principalmente na parte elétrica ou hidráulica, e, claro, a infraestrutura do condomínio. Cada um desses detalhes pode adicionar ou subtrair valor. Ok, com o preço devidamente calibrado, a análise entra na fase mais tática. É hora de montar o plano de batalha, um roteiro com 4 etapas para uma venda de sucesso. É o rigor na execução desses 4 passos que separa uma venda rápida e sem dor de cabeça de um imóvel que fica meses, às vezes anos parado. Diagnóstico, precificação estratégica, preparação física e, por último, marketing de precisão. Vamos detalhar um pouco mais. O passo 1, o diagnóstico, tem 2 frentes. A primeira é a parte física, que é a tal da avaliação de mercado que a gente acabou de ver. A segunda é onde muita gente escorrega, a análise rigorosa dos documentos. É fazer um verdadeiro raio-x jurídico do imóvel antes de colocar qualquer anúncio no ar. Porque, olha, um inventário enrolado ou um imposto atrasado podem simplesmente implodir uma venda que já estava praticamente fechada.
O passo 2 é a precificação estratégica. E isso vai muito além de só colocar uma etiqueta de preço no anúncio, viu? É um plano de negociação. É definir qual é o valor mínimo aceitável e qual é o teto, antes mesmo de receber a primeira ligação. Desse jeito, quando chegar uma contraproposta, a resposta já está pronta, sem pânico, sem surpresas. E aí a gente chega no passo 3, a preparação física. O conceito-chave aqui é o tal do home staging. A ideia é bem simples: despersonalizar o ambiente. Um espaço cheio de fotos de família, de objetos pessoais, faz com que quem visita se sinta um intruso. O objetivo é criar uma espécie de tela em branco, um lugar onde a pessoa consiga entrar e, de cara, se imaginar vivendo ali. Por fim, o passo 4, marketing de precisão. Pense nele como a ponte que conecta o imóvel, todo preparado, com o comprador ideal. Isso significa, antes de tudo, fotos profissionais, que são a primeira e às vezes a única chance de chamar a atenção. E também descrições que contem uma história, que mostrem os benefícios de morar ali, em vez de só listar o que o imóvel tem. Certo. Então, quando todo esse processo é seguido à risca, qual é o resultado na prática? Qual é o verdadeiro poder que toda essa preparação tem? O retorno mais imediato de todos é a velocidade. Dá uma olhada no gráfico. Imóveis com preço estratégico vendem muito, mas muito mais rápido. Isso é ótimo porque reduz aqueles custos invisíveis de manter um imóvel parado, sabe? Como condomínio e IPTU de um lugar que ninguém está usando. Mas talvez o maior benefício de todos seja este aqui. O laudo de avaliação se transforma em um escudo técnico na hora da negociação. Ele muda completamente o tom da conversa. A discussão sai do campo do "ah, eu acho que vale tanto" e entra no campo do "os dados mostram que vale isso". A avaliação simplesmente cala a especulação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu como algo que parece simples, como uma nova pintura ou uma reorganização dos móveis, pode destravar milhares de reais em valor para um comprador. Isso faz a gente parar para pensar, né? Em qualquer imóvel, em qualquer casa, quanto valor oculto está ali, só esperando para ser descoberto. No final das contas, aplicar uma estratégia técnica não só acelera a venda, mas revela um potencial que muitas vezes nem a pessoa que é dona do imóvel conseguia enxergar.